E a gente começa te contando um processo lento. Um mês após a Agência Nacional de Transportes Terrestres enviar ao Tribunal de Contas da União os estudos sobre os lotes 3 e 6 do novo pedágio, a Corte ainda não abriu o processo para tratar do assunto e nem definiu quem vai relatar o procedimento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, vinculada ao governo federal, encaminhou os documentos sobre os 2 novos grupos da concessão paranaense para o Tribunal de Contas da União no dia 19 de janeiro. Mas até o momento, o tema ainda não avançou na Corte Federal de Contas. Segundo o tribunal, o processo que vai tratar dos lotes 3 e 6 do novo pedágio ainda não foi aberto. Conforme o órgão, todo o material que trata sobre o assunto ainda está sendo analisado. Além disso, o tribunal informou que não há informações públicas sobre o estudo feito pela NTT e que ainda não foi designado o ministro que vai relatar esse caso. Cabe ao Tribunal de Contas da União avaliar e aprovar os editais dos leilões das rodovias aqui no Paraná. Ou seja, é o último passo que ocorre lá no TCU antes da NTT poder efetivamente publicar essas licitações de grupos 3 e 6. Apesar da demora para o procedimento avançar, o governo federal tem a expectativa de fazer os 2 novos leilões da concessão rodoviária no estado ainda neste ano. No site da NTT, a previsão é de que os leilões dos 2 lotes aconteçam no 4º trimestre de 2024. Entretanto, esse processo costuma ser demorado. Ao longo da verificação, a área técnica do Tribunal de Contas costuma pedir várias informações complementares, tirar dúvidas com a agência reguladora antes de bater o martelo. A análise do TCU em relação aos lotes 1 e 2, por exemplo, demorou 11 meses. E na tarde de hoje, parlamentares aqui do estado vão se reunir com o ministro dos Transportes para discutir os 2 novos grupos da concessão. O encontro com Renan Filho vai contar com a participação de deputados federais e estaduais e está agendado para as 4h30 da tarde na sede da pasta em Brasília. O objetivo dessa reunião é obter informações sobre os estudos que envolvem os lotes 3 e 6 do novo pedágio no Paraná, além de discutir sugestões para aperfeiçoar os projetos que ainda serão analisados pelo Tribunal de Contas da União. O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, falou sobre essa expectativa de audiência com o ministro dos Transportes. Vamos ouvir. Todas as obras que são necessárias têm que ser realizadas. Então, a preocupação nossa é que o próximo leilão dê certo. Depende muito também do cenário macroeconômico do país, para que nós tenhamos uma licitação com muitas empresas participando, disputando pelo menor preço e a gente conseguindo uma tarifa de pedágio com um valor de preço justo para o usuário de rodovia pagar. São questões assim que nós estamos tratando a garantia da realização das obras, ainda o seguro de garantia. São temas que nós estamos tratando juntos. A questão da duplicação da 376 e também essa discussão formal, o início da discussão formal, que é para isso que nós vamos fazer a audiência amanhã, sobre o lote 3 e 6, que serão os próximos a serem leiloados em setembro e outubro desse ano 2024. Juntos, os trechos estaduais e federais, incluídos aí nos lotes 3 e 6, somam 1.200 quilômetros de rodovias. Segundo a NTT, as concessões prevêem investimentos na faixa de 35 bilhões de reais. O lote 3 é aquele que inclui rodovias que passam por cidades como Londrina e Ponta Grossa, com trechos das BRs 369, 376 e as PRs 090, 170, 323 e 445. Já o lote 6 conta com estradas que cortam os municípios das regiões de Pato Branco, Cascavel e Guarapuava, abrangendo ali a 277, a 163 e a 158, além das estaduais 180, 182, 280 e 483. Vamos lá, nós estamos falando aí de rodovias que cruzam o Paraná. A 376, para lembrar, por exemplo, quem mora aqui em Curitiba, é a rodovia do Café. Quem mora em Ponta Grossa também. É a ligação entre Curitiba, a capital, e os Campos Gerais. É a mesma BR que depois vira a 376 que nos liga a Santa Catarina, um trecho de serra. Mas é a mesma estrada. É dessa estrada que nós estamos falando. Nós estamos falando de estradas vitais para o norte do estado, né? Toda a região de Londrina, uma das regiões mais ricas do Paraná. Nós estamos falando no lote 6 de estradas na região oeste e sudoeste. Pato Branco, Beltrão, Cascavel. Regiões que precisam escoar o que produzem, a riqueza que produzem. E aí vem a notícia que nós temos a Agência Nacional de Transportes Terrestres sentada no processo há vários meses. Uma coisa é fazer a demora por causa de pesquisa, por causa de estudo, por causa de trabalho. Tem uma demanda que nós temos que cumpri-la, ok.
todo mundo quer que o leilão saia da melhor forma possível, e para isso é preciso muito estudo, é preciso questionamento. A gente espera isso do Tribunal de Contas da União, a gente espera isso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas a informação que chega é que não distribuíram o caso, que é o mínimo. Quando chega algo em um órgão público, o que se faz é a distribuição. Beatriz Frenner, você vai cuidar disso. Geolino Pedroso, você vai ficar com essa parte. Não fizeram isso. E todo mundo sabe que, né, quando não se tem pai e mãe para um projeto, a coisa não vai. Nem nomearam o relator ainda. E o Paraná fica assistindo, né, a cada chuva mais forte, estrada bloqueada. A gente assiste caminhões que gastam o dobro do preço do transporte de uma rota porque a estrada está em más condições. Enquanto isso, tem burocratas em Brasília, né, que estão fazendo outras coisas a não ser o trabalho deles. E sobre essa coisa aí dos deputados estarem lá em Brasília, tá bom, que vão para lá. Mas acho que já está na hora de alguns deputados, principalmente os de esquerda, entenderem que eles perderam essa discussão e que a decisão foi do Lula. Ele é que assina o contrato. Reclamem com o Lula. E quando a gente fala da atuação dos parlamentares, em especial do Parlamento Federal, do Congresso Nacional, seja do Senado, seja da Câmara, eles têm um papel ainda maior. Vamos lá. Muitos dos nossos ouvintes escutam o Tribunal de Contas da União e ficam imaginando que eles compõem ali o Judiciário, que são ali grandes juízes. Não. O Tribunal de Contas da União, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, quando eles fazem pouco caso, quando eles são morosos, quando eles deixam projetos estratégicos do Paraná dormindo na gaveta, como falou o Mark, seria competência dos nossos senadores, dos nossos deputados, mas em especial dos senadores, conseguirem ativar ali, inclusive alguns ex-colegas senadores que compõem a Corte de Contas agora, para justamente agilizar, dar prioridade. Porque é muito feio, muitos desses senadores, deputados que fazem discursos inflamados, dizem que defendem a infraestrutura, dizem que defendem o desenvolvimento do Estado, e quando poderiam realizar uma das atividades que compete ao Parlamento, que seria fazer pressão e defender ali legitimamente os interesses do Paraná, não fazem. Espero que agora alguns dos senadores que ignoraram o que aconteceu em Guaíra, que estavam de férias, tenham terminado suas férias e possam defender os interesses estratégicos do Estado. Porque é cansativo ver alguns senadores dormitando por tanto tempo.